Aleluia. Boa noite, amados. A graça e paz, amém? Obrigado, louvor. Vocês estão bem? Amém? Vamos fechar nossos olhos e orarmos ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por este privilégio, Senhor, de te servir, Pai. De te adorar, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Pela tua palavra, Senhor, que transforma vidas, Pai. Pai, nós cremos que hoje não sairemos da mesma forma. Cremos, Senhor, que você terá um novo para nós, Pai. Uma palavra, Senhor, transformadora. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa unção disponível que está aqui, Pai. A unção que despedaça todo o jugo. A unção que transforma vidas. A unção, Pai, que nos dá, Senhor, que nos dá, Pai, intrepidez. Que nos dá, Senhor, ousadia em você. Pai, no nome de Jesus, neutralizamos toda dispersão, Pai. Oramos agora, Senhor, e declaramos, Pai, mentes cativas à tua palavra. Obrigado, Senhor, por teu fluir nesta noite. Obrigado, Pai, porque tudo que for dito hoje à noite será dito, Pai, com palavras de ousadia, com palavras transformadoras. Obrigado, Senhor, por tudo. É nisso que nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Primeiramente, né? Eu quero agradecer ao pastor Jessé, irmã Beth, né, pela oportunidade que ele tem nos dado de crescimento e avanço. Você crê que nós estamos num ambiente de crescimento, unidade e influência? Amém? Então, nós estamos aqui para crescer. E eu sou grata a Deus pela vida deles dois. Amém? E eu quero te dizer nesta noite que Deus, ele não tem algo de novo. Ele tem algo novo. A palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã, dia após dia. Então, tem versículos aqui que eu vou ler que você já leu. Mas sabe que Deus, cada vez que nós lemos, cada momento que nós lemos, nós também desfrutamos de um novo do Senhor. Deus, ele sempre trata conosco de formas diferentes. Amém? Então, abre o teu coração para receber essa palavra, dá boas-vindas ao que Deus ele tem para tratar conosco, amém? Porque não é algo novo, não é algo de novo, e sim algo novo, amém? E pensando, né, sobre o que eu ia ministrar hoje, o Espírito Santo me levou já faz uns dias que eu tenho meditado sobre isso, e quando o irmão Beto falou comigo, eu pensei em muitas coisas assim na hora, né? E agora? Mas o Espírito Santo, ele me levou a tratar o que eu já estava sendo ministrada há alguns dias. Esses últimos dias que nós estamos vivendo, tem sido dias de muitas incertezas. E eu fiquei pensando, né, de uns dias para cá, assim, a gratidão do cuidado de Deus em nossas vidas, do zelo que Ele tem conosco, da bênção dEle, do favor dEle que tem nos alcançado. Então, é sobre isso que nós vamos compartilhar hoje. Amém? Então, para não ficar só em minhas palavras, né, eu quero que você abra comigo em Gênesis, capítulo 1. E a respeito das bênçãos do Senhor, que nós iremos compartilhar hoje à noite, amém? Sabe que quando nós falamos de bênção,
Muitas vezes nós pensamos logo em bênçãos materiais, né? Carro, casa, muitas vezes o emprego. Mas sabe que a bênção do Senhor, ela vai muito mais do que isso. Essas coisas, elas se limitam ao resultado da bênção. E Deus, ele tem mais a acrescentar nas nossas vidas. Ele não quer só que desfrutemos do resultado das bênçãos, e sim da bênção dele nas nossas vidas. Amém? Então, abre comigo Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Então aqui você sabe da história, né, que Deus, ele criou todas as coisas. O Éden, ele era perfeito. Ele era perfeito, Deus, ele fez tudo com perfeição. Mas aqui no 28 ele fala que no 27, quando ele criou o homem e a mulher, logo em seguida, o 28 diz assim: e Deus os abençoou. Amém? Então você crê que você é abençoado desde o Éden? Amém? E eu pesquisando o significado da palavra abençoado, quer dizer a autorização de Deus para dar certo em tudo. E a palavra também frutificar e multiplicar, que quer dizer crescer e ser abundante em tudo. Amém? Então esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Temos a autorização de Deus para dar certo em tudo, crescer e ser abundante em tudo. Amém? Então isso leva a entender nesta noite que não temos desculpas para não darmos certo. Isso seja na nossa vida secular, seja na nossa vida do trabalho, escolar, mas isso também remete à nossa vida dentro da nossa igreja local. Amém? Então, você tem autorização de Deus para dar certo em tudo. Então, não se limita em, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer aquilo. Porque a palavra de Deus diz que você tem autorização dada por Deus para dar certo em todas as coisas. Amém? Eu sou a prova disso aqui, amém, hoje? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela funciona. Os planos e projetos de Deus, eles não podem ser frustrados. E mais adiante, nós fomos criados para dar certo em tudo. Somos o melhor de Deus. Nós fomos criados para termos uma vida bem-sucedida em tudo. Isso é prosperidade. A palavra prosperidade, ser próspero, é ser bem-sucedido em todas as áreas, amados. Então, Deus, ele nos fez, nos autorizou para dar certo em tudo, nos deu a liberdade de crescermos, sermos abundantes em tudo, sermos prósperos, que quer dizer ser bem-sucedido em tudo. Então, isso é o plano de Deus original para a minha e para a sua vida. Mas nós sabemos que lá na frente, né, mais adiante, em Gênesis capítulo... mais adiante, a gente vê que o homem, ele pecou, houve a separação, mas sabe que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Se Deus, ele abençoou Abraão, no começo, Deus, ele ia regenerar a aliança. Amém? Então, abre comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 1,
2 e 3, que diz assim, o tema é Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, que nessa época Deus ainda não tinha mudado o nome de Abrão para Abraão, amém? Então foi a primeira promessa que Deus ele fez a Abrão, que fala assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Você é bendito na terra? A palavra fala que você e sua família é bendito na terra. Então é isso que você tem que crer e tem que declarar. Amém? Nós sabemos que existem bem circunstâncias, mas a palavra de Deus ela não muda ao nosso respeito. Deus ele disse que todas as famílias serão benditas na terra, então é isso que nós temos que crer e temos que declarar. Amém? O pecado, ele veio para mudar algumas coisas. Mas sabe que não muda os planos de Deus ao meu e ao seu respeito? Amém? Você está aqui? Você crê nisso? Então dá um glória a Deus, dá um amém. Deus é bom em todo o tempo. Amém? E esse mesmo versículo, na versão amplificada, ele fala assim, eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei com aumento abundante de favores. Eu vou fazer o seu nome famoso e distinto, e você será uma bênção, e irá dispensar o bem que você carrega aos outros. Amém? Então, nós aprendemos aqui que nós temos a autorização de Deus para dar certo em tudo que formos fazer. Nós temos autorização de crescer, ser abundante, de ser próspero, ser bem-sucedido em tudo. E aqui nessa versão amplificada ainda fala de favores. Então, eu e você temos o favor de Deus. Amém? Para dar certo em tudo, para ser próspero e bem-sucedido. Amém? Nada pode frustrar os planos de Deus para nós. O que Ele falou ao meu e seu respeito vai acontecer. Então, abre comigo lá em Gênesis capítulo 13. Versículo 1 e 2. Você lembra que Deus ele fez promessa a Abraão, no capítulo 12. E logo em seguida, no capítulo 13, Abraão subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que ele tinha, e com ele Ló, que era o seu sobrinho. E Abrão, muito rico em gado, prata e ouro. Amém? Então, mais adiante, no capítulo 8, diz assim, e disse Abrão a Ló, porque quando Deus ele deu a ordem a Abraão, para Abraão sair da terra dele, Deus ele falou a Abrão que ele saísse da terra dele, mas ele não disse assim, vai e leva alguém da tua família, né? Houve essa falta de comunicação, talvez. E Ló seguiu com Abrão. E a gente sabe da história que mais lá na frente teve um certo conflito entre eles. Porque Deus ele tinha dito que ele deveria sair só. Mas ele não foi. E a gente vê adiante da história que teve alguns conflitos. E no versículo 8 diz assim, e disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti, eia, pois a parte de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si
toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. O 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Amados, quando teve esse conflito entre eles, que Abrão falou, né, com Ló, e disse a ele: escolhe a terra, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Quando Ló viu, a palavra fala aqui, que quando ele levantou os olhos e viu a campina, né, a pastagem vasta, terra fértil, a lente dele, dos olhos dele, estava limitada ao que ele estava vendo. Então, o que é que acontece? Ele deu um desperto e disse: não, vou ficar por aqui, né, porque aqui vai ser bom para o meu gado, e aqui eu vou prosperar. Sabe que esse versículo me fez entender que quando Abraão ele colocou a escolha diante de Ló, dentro dele já havia essa certeza que ele era abençoado. E você sabe que eu já falei que a partir do momento que nós entendemos, renovamos a nossa mente com a palavra, e nós entendemos, temos a compreensão, a palavra ela se torna rema dentro de nós. Nós sabemos que, independente do lugar que nós estivermos, vai dar certo, porque nós carregamos a bênção do Senhor. E assim foi com Abraão. Então, Abraão, ele colocou diante de Ló, para Ló escolher o que ele queria, ao lugar que ele queria, porque ele sabia que ele já possuía a bênção do Senhor, e para onde ele fosse ia dar certo. Amém? Então, mais adiante a gente vai ver, se a gente for estudar essa parte, a gente vai ver que Ló não foi tão bem sucedido, né? A gente sabe que lá na frente Deus ele destrói Sodoma e Gomorra, porque Ló ele não tem entendimento da bênção, ele não sabia. Mas a gente também vê que Abrão ele prosperou onde ele estava, porque ele tinha a convicção, o entendimento que ele carregava a bênção, que ele tinha a autorização de Deus para dar certo em tudo. E isso me leva a entender, amados, que a bênção ela não está em lugar geográfico, não está no espaço, em determinados lugares. Temos que entender e compreender que a bênção está dentro de nós. Você carrega a bênção de Deus. Você tem a autorização de Deus. Você tem o favor de Deus. E nesses dias que nós estamos vivendo, o mundo tem mostrado que está dando tudo errado, que está faltando, que o desemprego está aumentando. Mas você sabe que eu e você carregamos a autorização de Deus para dar certo em todas as coisas. As circunstâncias, o lugar que você está, pode até estar tudo errado, mas a partir do momento que você coloca o pé, as coisas mudam. Não pelo fato de você, mas pelo fato do que você tem dentro de você, a consciência, o crer que onde você está, as coisas elas têm que mudar. O que está fora do lugar tem que voltar. Amém? Por causa do que você carrega. A partir do momento que nós temos esse entendimento e essa revelação, tudo muda, amados. Não tem circunstância, não tem palavra, não tem agir do diabo, não tem tapete que tentem lhe puxar. Mas Deus, ele sempre dá um escape, porque você tem esse entendimento que as coisas elas não vão prevalecer. O que tem se levantado contra você não pode prevalecer, porque você tem a bênção de Deus. Você tem o favor de Deus para dar certo em todas as coisas. Você tem a autorização dada por Deus. Mas essa palavra é poderosa. Você sabe o que é isso? Você é autorizado por Deus para dar certo em qualquer coisa que você for fazer. Você tem convicção disso? É lógico que são todas as coisas que está dentro do princípio da palavra. Todas as coisas que aos olhos de Deus são certos. Você está me entendendo? Você tem autorização para prosperar, para dar certo, ser abundante em tudo, ter o favor de Deus, ser bem-sucedido em tudo, tudo que está dentro do princípio da palavra. Amém? Você está comigo?
E Abraão, ele tinha essa consciência. Abraão, ele tinha essa consciência. Por isso que o que ele fazia sempre dava certo. Porque ele sabia, ele tinha a certeza, ele tinha a convicção do que Deus ele tinha falado para ele. Que ele seria uma bênção, que ia fazer a geração dele ser grande, que nele todas as famílias iam ser benditas. Ele tinha essa certeza. Amém? E é isso que eu quero trazer para você essa noite. É a certeza que nós também temos a autorização de Deus para prosperar. Nós temos o favor de Deus. Começou com Abraão, mas não ficou só em Abraão. Amém? Chegou até nós. E é isso que eu quero trazer para você. Amém? Essa consciência. E assim também é na nossa vida. Se o mundo diz, isso aqui eu já falei, né? Se o mundo diz que as circunstâncias estão batendo, estão assolando, você combate com a palavra da fé. Amém? Você combate com a palavra. Isso é meditando, é buscando, você tem esse entendimento, essa convicção, mas você precisa meditar na palavra, você precisa ter um tempo de oração. Amém? E em Provérbios capítulo 10, versículo 22, abre comigo lá. Provérbio capítulo 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece, e ele não acrescenta dores. Amém? Deus, ele nos fez prósperos, ele nos deu o favor e a graça dele, nós somos bem-sucedidos nele, nós temos a autorização de Deus para dar certo em tudo. Eu quero que você saia convicto dessa palavra. Amém? Porque lá fora, quando a circunstância bater, você vai ter essa certeza. Eu tenho autorização de Deus para dar certo em tudo. Nenhuma circunstância ela vai me parar. Eu serei bem-sucedido em tudo. Amém? Isso é uma entrevista de emprego. Isso é uma reunião de negócios para quem é empresário. Amém? Isso são estratégias que Deus ele pode lhe dar para você avançar em algumas áreas. Isso é em tudo, amados. É em tudo. E quando fala aqui que a bênção do Senhor, ela enriquece, e com ela não se acrescenta dores. Então, se existe muitas vezes algumas coisas que estão dando errado, que está tendo sacrifício em algumas coisas, você está tendo limitações, você precisa meditar acerca da bênção do Senhor. Quando você se vê que tem coisas que não estão fluindo por algum motivo, você tem que meditar, voltar a meditar acerca da bênção. Eu sou abençoado. Eu tenho a autorização de Deus para dar certo em tudo. Eu tenho o favor e a graça de Deus que me alcança. Eu tenho que crescer e ser bem-sucedido, abundante em tudo. Amém? Alinha se tiver alguma coisa desalinhado, porque isso também é importante. Então você alinha, medita na palavra, confessa ela, até ela se tornar rema em você. Porque a partir do momento que se torna rema, que você tem esse entendimento e essa convicção, as coisas elas mudam. Amém? E mais adiante eu quero que vocês abram comigo no livro de Gálatas. A gente viu que no começo Deus ele criou o homem e a mulher. Ele abençoou. Houve a separação por causa do pecado. Nós já entendemos que também aquilo que Deus ele fala a meu e a teu respeito, ele não volta atrás. Amém? Uma vez abençoado, Deus ele renova a aliança, porque os planos de Deus eles não podem ser frustrados na nossa vida. Nós já aprendemos isso.
Nós já aprendemos que a bênção do Senhor, ela enriquece e com ela não vem dores. Amém? E nós vamos agora entender como a bênção que Deus ele prometeu a Abraão chegou até nós. Amém? Então abre comigo no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo a partir do 6. Você está comigo? Quem já abriu diz: eu sou abençoado por Deus. Eu tenho a autorização dada por Deus para dar certo em todas as coisas. Amém? Gálatas capítulo 3, do 6 em diante, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. O 8. Ora, tendo a Escritura previsto, Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as famílias serão benditas em ti. Amém? No 9 diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Tem alguém da fé aqui? Aleluia! Aleluia! Esse versículo 8 aqui, quando eu falo assim que, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, amados, aqui está falando comigo e com você. Amém? Eu e você. A Bíblia está falando comigo e com você aqui. Amém? E o que nos faz crer é que é através da fé. Nós temos que ter um fundamento chamado fé para recebermos essa bênção dada por Deus. Amém? Então é pela fé, amados. É pela fé. No 13 diz assim, continuando mais adiante, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Está falando comigo, amém? Está falando com você também. Por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amados, é pela fé. É nós crermos, meditarmos na palavra e desenvolvermos a fé que já está dentro de nós. Para desenvolvermos, para exercitarmos, para praticarmos esse favor de Deus que está em nós. Amém? E aqui no capítulo, no versículo 13, diz assim, que Deus ele nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei é o quê? Miséria, morte, enfermidade. E tudo isso foi através do sangue de Jesus. Amém? Ele se fez maldito por nós. Foi morto. Houve o derramamento de sangue para que eu e você alcançasse a bênção que foi dada a Abraão. Amém? A mesma bênção que foi dada a Abraão para chegar até nós e nós desfrutarmos hoje foi através do sangue de Jesus. Amém? E isso, para desenvolvermos, nós temos que estar fundamentados na palavra fé. É pela fé. É através de crermos pela fé que nós alcançamos as mesmas bênçãos que Abraão, ele alcançou. Nós também possamos desfrutar nos dias de hoje. Amém? E eu quero também abrir com você no livro de Efésios, capítulo 1.
versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com algumas bênçãos. Está falando isso na sua Bíblia? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? A bênção aqui, a palavra fala que a bênção é espiritual, amados. E para desfrutarmos, teremos que desenvolver fé. É pela fé. Amém? E mais adiante, no capítulo 2, fala assim. No capítulo 2, versículo 4, fala assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Diga assim: eu sou amado por Deus. Deus é bom em todo o tempo, amados. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém? No capítulo 1, versículo 3, nós aprendemos que a bênção do Senhor, ela é espiritual. E no capítulo 2, versículo 4, versículo 6 diz: E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então você está onde hoje? Nos lugares celestiais. Você está com a bênção de Deus. A palavra fala isso, amados. Então nós temos que meditar, crer, desenvolver fé para isso, para desfrutarmos do que Deus ele tem nas nossas vidas. Muitas vezes a vida da gente está estagnada em alguma coisa. Muitas vezes é porque nós não meditamos na palavra. Não temos esse entendimento. Não temos essa revelação. E muitas vezes nós ficamos estagnados. Nós ficamos parados. Situações nos frustram. Nos paralisam. Porque não temos um entendimento. Mas hoje eu e você fomos alcançados por essa palavra. Amém? Hoje eu e você aprendemos um entendimento sobre isso. Hoje eu e você... Hoje nós vamos sair diferente daqui. Tendo o entendimento que nós somos abençoados. E nada vai mudar isso. Nada pode mudar isso. A não ser eu e você. Que retém a bênção do Senhor. Amém? Tudo depende de mim e de você. Mas Deus ele já nos abençoou. E colocou-nos nos lugares celestiais em Cristo. Junto com a bênção, amados. Você se alegra com isso? Você se alegra com isso? Você está entendendo? Você está compreendendo o que Jesus, através do sangue de Jesus, o que foi feito para você desfrutar hoje? Você tem essa compreensão? É motivo de você se alegrar. É motivo de você glorificar. Amém? Deus ele é bom em todo o tempo. Ele nunca mudou. Ele nunca mudou e nem vai mudar. A palavra fala que ele não tem variação. Amém? O que Deus ele falou ao nosso respeito, ele nos abençoou. Nós somos abençoados, nossa família é abençoada. Amém? Então, a partir do momento que nós temos esse entendimento, tudo muda. Tudo muda. Amém? Não temos mais desculpa para dizer que não sabemos, porque nós carregamos, nós somos portadores da bênção. Lembre sempre disso. Eu sou portadora. Declare comigo. Eu sou portadora da bênção de Deus. Isso faz toda a diferença, amados. Você não é igual a todo mundo, não. Você é diferente. Amém. Você se alegra com isso? Aleluia. Através do sangue de Jesus. Amém? Nós somos nova criatura em Cristo. E nós somos portadores da bênção de Deus. Amém? Saia com isso na sua mente hoje. Quando a circunstância bater na sua porta, não se deixe desanimado, não. Sempre declare: eu sou o portador da bênção. Eu tenho o favor de Deus.
na minha vida. Onde eu colocar o pé vai dar certo. As coisas, quando eu entrar, as circunstâncias têm que correr. As coisas têm que mudar. Amém? Se o diabo ele se levantar, ele tem que correr, ele tem que sair daquele lugar que você está. Porque você é portador da bênção. Você tem a bênção de Deus. Você tem o favor dele. Amém? Então eu quero convidar o louvor. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Para juntos declararmos que somos abençoados. Você se alegra com isso? Que você tem o favor de Deus. Você tem a bênção de Deus. Você foi feito para dar certo em tudo. Então se alegra nessa noite. Hoje já teve um ensaio, né? O louvor já cantou a música. E nós vamos repetir ela. Amém? Ela é fácil. Se você não sabe, você vai aprender hoje. E declarar que Deus, Ele é bom em todo tempo. Nada pode frustrar os planos do Senhor na minha e na sua vida. O que Deus Ele falou ao meu e ao teu respeito vai acontecer, porque você é abençoado. E isso não muda. Isso não vai mudar. Amém? Então vamos declarar com toda alegria, com todo vigor, celebrando mesmo, batendo palmas e se alegrando. Amém? Porque Deus Ele é bom em todo o tempo. Bate palmas. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Declara de novo. Deus Pai, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou. que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Amém. Você crê que o nosso Deus é um Deus bom? Aleluia! Então declara isso, amém? Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Amém. Declara assim comigo. Deus é bom. 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 Agora isso é com convicção, viu? É com convicção que Ele é bom. Deus, Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo, amados. Em todo tempo. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Mais uma vez. Deus é bom. Deus é bom. Só a igreja. Deus é bom. Mais uma vez pro diabo ouvir, amém? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Nós temos um Pai que cuida de nós, amados. Deus é bom. Mais uma vez. Deus é bom. Deus é bom. Isso não muda não. Deus é bom. Ele é bom em todo tempo.
Deus é bom. Precisamos crer e desfrutar que Ele é um Pai bom. Deus é bom. Ele cuida de nós, Ele nos supre em tudo. Aleluia! A bênção e o favor de Deus tem nos alcançado, amados. Aleluia! Deus, Ele é bom. Não importa o que o mundo está dizendo, não. Você tem que crer que Ele é bom. E as coisas mudam porque Ele é bom. Ele trabalha ao meu e ao seu favor. Deus é bom. Amém? Você crê nisso? Declara que Deus, Ele é bom. Você tem um Pai bom que cuida de você. Não importa o que o mundo está dizendo, não. Deus é bom. Não importa o que a conta no banco está falando. Deus é bom. Não importa o que você tem para pagar amanhã. Deus é Não se preocupa com isso, não. Porque você tem a bênção de Deus. Você tem o favor dele. Aleluia. Deus é Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele lhe ama. Deus é bom. E isso não muda, não. É Deus do início. Aprendemos que é Deus do começo. E nós somos abençoados. O pecado, ele veio. Tentou nos afastar. Mas Deus, Ele nos resgatou. Nós aprendemos hoje que nós fomos resgatados. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Tem esse entendimento. Que você foi resgatado da maldição da lei, da miséria, da morte. É motivo para você estar pulando aí. É motivo para você estar pulando. Celebra isso, porque Deus, Ele é bom. Amém? Então nós vamos declarar mais uma vez o começo. Aleluia. Bendito Deus e Pai. Bendito Deus e Pai. Isso vai ser diferente, Nosso viu? Senhor Jesus Cristo. Você que não estava batendo palma, começa a bater. Pule, celebre. Que hoje nós temos um entendimento. Nós somos abençoados. E isso faz toda a diferença. Você não pode ser enganado por Satanás, não. Nosso Senhor Amém. Jesus Cristo. Que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Isso é convicção dentro de você. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Amém. Agora você vai declarar diferente. Deus é bom. 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 Aleluia. Amém. Você foi abençoado? Deus é bom. E o diabo não presta. Amém? Então eu quero convidar agora irmão Bete para ministrar dízimos e ofertas. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Boa noite, amados, a graça e a paz, amém? Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Só essa confissão, amados, fortalece, levanta por dentro, amém? Mostra o tamanho do nosso Deus, aquele que quer se levantar para cair.
Aleluia. Nós vamos, os diáconos já estão posicionados, as diaconisa. Você só vai fazer o sinal, queridos, e eles vão até você e entrega o envelope, seja para dízimo ou para oferta. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aleluia. Então, amados, você que pegou o envelope, seja para oferta ou dízimo, amém? Nós vamos orar. Aleluia. Pai, te agradecemos, Senhor, por esta rica, maravilhosa oportunidade que temos de te honrar, Senhor, com os nossos dízimos, nossas ofertas. Oh, Pai, como é bom, Senhor. Aleluia. Como é bom, Senhor. Aleluia. Ser amado por ti, Senhor. Aleluia. E saber, Senhor, que tu se alegra com aqueles que dá, Senhor. Aleluia. Tu amas aqueles que dão com alegria, que devolve, Senhor. Aleluia, te honrando, Pai, porque sabemos que tu és a nossa fonte. Reconhecendo, Senhor, em todos os nossos caminhos, aleluia, que tu és bom. Deus, tu és bom. Obrigada, Pai, pelos teus filhos. Eu creio, Pai, em portas abertas. Eu creio em milagres, Senhor, financeiro. Eu creio, Pai, que os teus filhos têm respostas. Aleluia. Eles estão experimentando, Pai, a boa, agradável e perfeita vontade. Aleluia. Eu creio nisso, Pai. Eu agradeço, Pai. Aleluia. Por cada filho teu que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. E eu sei, Pai, que eles vão experimentar, aleluia, o melhor de Deus. Aleluia. O teu melhor, Pai. Aleluia, em nome de Jesus, com alegria, querido, vamos celebrar e vamos ofertar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Amém. Deus, aleluia. Quero agradecer também você que está conectado conosco. Amém? Está participando, amado, se envolvendo com esse culto que estamos aqui celebrando, e pela fidelidade, sua fidelidade em fazer os seus depósitos de oferta, de dízimo, porque você acredita nessa visão, você investe nessa obra, amém? Você é um parceiro, você é um filho de Deus fiel ao Senhor e à palavra. Muito grata, né? Nós somos gratos pela sua fidelidade, amém? Queremos comunicar que domingo nós estaremos aqui às 10. Olha para aí. Quem sabe, né?
Às 16 horas. Amém, queridos? Nós estaremos aqui às 16 horas com um culto abençoadíssimo de celebração. E você que está em casa, faz uma agenda, esteja aqui conosco para celebrarmos juntos, amém? Que há uma unção coletiva aqui neste lugar, querido. Aleluia. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que quer receber oração para cura. Se você veio com algum sintoma e quer receber oração para cura, nós oramos por você, amém? E você que está em casa, você crê, amém? Coloca a mão nesse momento sobre a tua cabeça ou no lugar onde estiver sentindo alguma dor, algum sintoma. E nós agora nesse momento, a igreja aqui que está reunida, estaremos liberando, em nome de Jesus, Pai, liberamos a palavra de cura sobre essa vida. E você está livre, amém? Em nome de Jesus, recebendo do alto da cabeça à planta dos pés, saúde divina se manifestando, livre de toda opressão, livre de toda enfermidades, em nome de Jesus. Se você está aqui e quer ser batizado no Espírito Santo, você pode vir, nós vamos orar e você será batizado no Espírito Santo. Se não tem, queremos dar o último, informativo, que sábado está havendo aqui um mutirão para organizarmos essa parte interior do prédio, está precisando, e fazer uma limpeza geral. E se você quer participar, esteja aqui conosco, pegando junto, sábado, a partir das 9 horas da manhã. Tá certo? Se houver alguma mudança, nós comunicaremos pelas redes sociais. Mas está confirmado, sábado, às 9 horas da manhã, estarmos aqui, amados, para dar um bom adiantamento sobre a organização e limpeza aqui do prédio. Amém? Pastor Gessé. Aleluia. Querido, nós iremos orar aí para nossos lares. Vocês estão felizes da porção que receberam hoje? Deus é bom, a gente está tranquilo, não vamos mexer mais em nada não, vamos começar crendo e sair com esse culto dentro de nós. Chegar em casa, render graças ao Senhor, dormir em paz, sem nenhuma condenação. Ele já te espera no romper da alva, né? Amanhã ele já está te esperando. E você vai se acordar, render graça novamente. A vida do crente é essa, rendendo graças e acreditando. Eu só quero dizer que quando ela provocou essa unção santa, esse momento santo de falar, Deus é bom, e o Espírito Santo falando comigo, filho, enquanto você se comporta dessa forma, o Espírito Santo dizendo, o vosso Pai faz tudo o que você não pode fazer. Cura, provisão, livramento. Enquanto você diz, Deus é bom, Ele começa a trabalhar. A Bíblia diz que Deus trabalha até agora. Trabalha para quem? Diga, para mim, para os filhos. Aleluia, unção muito boa, palavra muito boa. Todo mundo está satisfeito, os que estão em casa, eu tenho certeza. E sobre esse aviso, eu só quero que você faça uma forma que Deus vai dar estratégia a você de como você evangelizar. Logo a gente vai, creio que nós iremos ter um espaço para nós ensinarmos sobre evangelismo. Evangelizar, você pode evangelizar onde você estiver, tá bom? A gente vai dar essas dicas para vocês, para a gente também não fazer coisas fora da Bíblia. Você está no ônibus, Jesus vem, você pode até fazer isso, mas evangelizar primeiro com a sua vida. E quando alguém chegar a você, a primeira coisa que você vai ter para dar para essas pessoas, quando ela falar a sua parte, você vai dar o que você tem, tá? Então você pega Atos 3, marca aí, a parte de Atos 3, capítulo 3. E vai estudando em casa, marca, vai estudando. Ele disse que aqueles 2 apóstolos iam subir no templo e o homem pediu esmola.
estendeu as mãos. Ele queria esmola. Ele disse: eu não tenho prata e ouro. O mundo muitas vezes pede algo ao qual você realmente não tem. Mas ele disse: o que eu tenho eu te dou. Ele deu o que estava dentro dele. Então você tem algo melhor que prata e ouro. Diga amém. As suas palavras nesses últimos dias, como disse a Aniele aqui, as pessoas estão confusas. Cada dia os dias estão muito difíceis de se entender. Ninguém sabe a previsão de amanhã, o que vai mudar, o que vai acontecer. Mas você sabe que a mudança está dentro de você para o mundo. A mudança do mundo está dentro de você. Então, se alguém vai pedir coisa que você não vai poder dar e não tem para dar, mas também não retém aquilo que você pode dar, que eles não reteram o que tinha. Pedro que subiu, não foi? Pedro e João. Isso, obrigado aí pelos universitários. Pedro e João subiu. Eu botei Paulo vai para o lugar dele. Depois Paulo prega. Paulo e Silas estavam lá na cadeia. Então, gente, você tem algo dentro de você para dar às pessoas. Amém? Então não deixe as pessoas sair sem uma palavra de Deus. Amém? Pai, eu te rendo graças nessa noite pela boa palavra que você mandou do céu para nós. Obrigado porque nós entendemos que somos criatura sua. Você nos fez com tanto carinho, com tanto amor. Pai, eu te rendo graças porque você não perdeu a sua criação. Você enviou Jesus para nos resgatar e pagar um preço caríssimo. Mas antes de tudo, você fez de um homem canal, Abraão, e mostrou que ele era crente, que ele creu, como diz o crente Abraão, ele creu, para que Jesus Cristo pudesse estar, aleluia, nesse mundo, e a fé nos nossos corações. Obrigado porque somos descendentes dos que crê, Abraão. E também as bênçãos dele, a Bíblia diz que é nossa herança também. Por isso, Pai, eu sei que eles irão crescer. Aleluia. Eles irão, Pai, adquirir o que eles querem. Cura já é nossa, isso nós já temos direito. Mas eu estou te falando, Pai, é de bênçãos que estão retidas. Aonde o devorador tirou. Aonde, Pai, muitas pessoas tomaram a nossa bênção. Aleluia, aleluia. E eu te rendo graça porque as promessas estão de pé. Aleluia. Ninguém pode jamais tirar aquilo que você já deu para nós. Só nós mesmos podemos lançar fora se quisermos. Mas tudo está em nós. Está dentro de nós, pela sua palavra. Pai, eu abençoo esse povo. Eu abençoo. Aleluia. Eu abençoo a cada um deles. Aonde eles estiver, Pai. Tua palavra diz que nós devemos abençoar. E essa palavra sai, Pai, do meu espírito, pela sua palavra. Eles estão abençoados. Eles estão abençoados. Obrigado, em nome de Jesus. Antes de sair, não saia correndo. Pelo menos você dá uma impactada na mão dele assim, já que você não pode se abraçar. E desejo para ele algo de bom. Tá bom? Eu digo com as palavras da Beth: nós amamos vocês. Valeu. Até domingo.